Vamos dar início agora ao nosso próximo painel. Nosso primeiro painel, na verdade. Eu vou chamar aqui o José Marcelo, que é nosso secretário-geral do GIF, que vai moderar essa mesa. Boa tarde a todas, todos. Aqui com o chapéu de secretário-geral e missão de moderação, queria convidar, antes de mais nada, os IAs participantes aqui da mesa, os IA, nesse caso, Guilherme Correa, da RACE, da Argentina, e do Cívicos, Inês Laffer, do Instituto Beth e Jacó Laffer, onde queiram, e Jailson Souza e Silva, do Observatório de Favelas e do Uniperiferias, entre outras, né, Jailson? Jailson sempre semeando. E queria dar as boas-vindas a eles e só aqui fazer a missão de trazer um breve contexto para esse primeiro painel, né? Esse é um seminário no contexto de um projeto cujo foco se volta essencialmente ao ambiente legal para a sustentabilidade econômica da sociedade civil, para a atuação da filantropia, do investimento social, e mais do que isso ainda, com um foco ainda mais específico em mecanismos para que possamos incrementar as condições legais para ampliar o fluxo de recursos na forma de doação, na forma de investimento social privado, a serviço da sustentabilidade da sociedade civil no país. E este, no entanto, é um painel que busca lançar um olhar bastante mais amplo do que isso, né, sobre o contexto presente do cenário, dos desafios, né, do que nos convoca quando falamos da agenda, não só de sustentabilidade, mas de fortalecimento, eu diria até de preservação do espaço cívico, da sociedade civil, da atuação do terceiro setor no país. Então, cabe a pergunta, por que começar por aqui? Né? Eu queria só trazer esse contexto breve, a abertura, não surpreendentemente, já nos situa, né? Fazemos esse encontro num momento em que pressupostos para a vivacidade, para a existência, para a atuação do espaço cívico e da sociedade no Brasil e no mundo estão talvez mais em xeque do que estiveram ao longo de muitas décadas, né? E aí eu queria trazer um pouco desse contexto de muitas décadas, né? O GIF completa no ano que vem 25 anos, né? Nós fazemos o próximo congresso do GIF no ano que vem nesse marco, fizemos o congresso anterior em 2018 no marco dos 30 anos da Constituição Democrática Cidadã de 88, né? E claramente a gente vive um momento que é de inflexão. Se a gente olhar para trás e pensar nessas 2, 3 décadas, né, Jailson, a gente enxerga com muita clareza um período que é acumulativo, que é de estabilidade de fundamentos, de pressupostos democráticos e que é de acúmulo na materialização deles no dia a dia do espaço cívico, do envolvimento de vários atores e segmentos da nossa sociedade na esfera pública e do mover dessa esfera pública para a construção de políticas públicas, de respostas a desafios coletivos do país e da sociedade, né? Vivemos e acumulamos nisso de maneira razoavelmente contínua, linear, ao longo dessas décadas, e hoje, claramente, vivemos um momento que é de fissura, né, de fragmentação e, em larga medida, de hostilidade a boa parte desses fundamentos, né? Construímos um espaço, eu acho que isso é fundamental para essa conversa, né, de pensar o espaço cívico e a sociedade civil para além de fundamentos essenciais, primeiro, de solidariedade, né? Olha, é uma atuação que se volta a cultivar a capacidade de sensibilizar-se e ter empatia com desafios que são de outros partícipes do espaço da sociedade, né? Também da ideia de, não só de assistência, mas também superando a ideia essencial de atuação por fora, à margem do espaço do poder público, do Estado e do setor privado, a ideia de que cabe à sociedade civil fazer aquilo que o Estado não faz, né? Eu gosto sempre de dizer, a variável de solidariedade ou de fraternidade, se quisermos, cada um pode adotar a palavra que quiser, a variável de um tecido comunitário que antecede a existência do poder público, são variáveis fundamentais para qualquer sociedade saudável, né? Mas, por sobre isso, né, a ideia e o papel fundamental do espaço da sociedade civil, do espaço cívico, é não substituir, não reemplaçar, né, Guilherme,
aquilo que o Estado não é capaz de fazer, mas, ao contrário, mover as energias, as capacidades, os olhares, as ideias, as visões, as experiências, as inovações, os engajamentos, os debates e a atuação no debate público, na cena pública, e a capacidade de acompanhar a própria ação do poder público e do setor privado, monitorar, promover transparência, questionar, provocar avanços, né? Mover tudo isso a serviço de uma sociedade que consegue, na soma de tudo isso, e com pluralismo, né, com os vários olhares, não só se complementando, mas muitas vezes se cotejando, inclusive, avançar na produção de novas respostas públicas e de bem público. E nós construímos muito disso no país. Então, quando a gente concebe, né, o GIF concebe o projeto há alguns anos, isso tudo, né, Denise, eu gosto de dizer, estava dado, está lá nos pressupostos do projeto. Bom, esse é o cenário que a gente tem hoje, né, vamos aqui, junto com a GV, com o IPEA, com os outros parceiros todos que acompanham o projeto, mover energias no sentido de incrementar sobre essa base dada os mecanismos do ambiente legal para que possamos avançar tanto no contexto da parcerização e dos modos de cooperação entre a sociedade civil e o poder público, né, e acompanhando todo o processo de implantação do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que tinha sido a condição que muitos de nós e de nossas organizações estiveram envolvidos no período anterior, mas também ao discutir o que a gente lança, né, Aline, com a GV, hoje as pesquisas todas foram feitas aqui no âmbito do CPJA, a mecanismos para o incremento de doações, da existência de fundos patrimoniais, de incentivos à doação e ao fluxo de recursos para a sociedade civil, enfim, avançando sobre uma base que estava dada, né? E a gente vai falar disso depois desse painel, ao longo do dia de amanhã. Mas, né, hoje, 3, 4 anos depois, né, e eu diria de repente, não mais que de repente, em alguma medida, né, quer dizer, lamentavelmente, não deixa de surpreender a todos nós que fundamentos pressupostos que pareciam dados enraizados se revelam não tão enraizados, o que a Caneca dizia, né, temos infinitos desafios de direitos civis e da sua apropriação e enraizamento na nossa cultura cívica e coletiva no Brasil, né, mas aparentávamos ter um trilho de avanço que se consolidava, que gerava acúmulo, e hoje, claramente, não estamos nisso. Então, tem esse sentido de que, antes de falar de tudo isso, a gente precisa dar um passo para trás, né, e se mover na reflexão sobre a defesa, a preservação e o revigoramento desses próprios fundamentos, né, de liberdade de expressão, de liberdade de associação, de pluralismo, de diversidade, de respeito mútuo no espaço cívico, né, de afirmação de direitos civis fundamentais, para que tudo aquilo que a gente falava de mover os vários atores da sociedade, né, Marta, com liberdade, com amplitude no espaço, e com isso qualificar nossa capacidade de produzir respostas públicas, né, como preservar tudo isso, como reafirmar tudo isso, como revigorar tudo isso. Eu gosto de dizer, e fecho com isso, a gente está numa encruzilhada no Brasil e no mundo que ou encontraremos respostas adequadas para essas perguntas e faremos dessa crise, dessa recessão democrática e cidadã, né, uma oportunidade para emergir com espaço de pluralismo ampliado, com espaço de diversidade ampliado, né, com camadas ressolidificadas de conquistas acumuladas para ir adiante, ou, ao contrário, não encontraremos respostas para essas perguntas e veremos muito dessas coisas, mais do que viver um período de recessão, de crise, de hostilidade, erodirem-se no nosso cotidiano, né? Queria aqui passar agora para a gente seguir com o debate, mas só fechar reafirmando uma coisa que a NECA traz também, que é essa compreensão do lugar da filantropia, do investimento social privado. Estou vendo aqui a Márcia, JP, da BCR, colegas de organizações, de fundações, como partícipe fundamental desse espaço, né? O espaço da sociedade civil, do terceiro setor, é muito mais amplo do que o espaço da filantropia e do investimento social, né? Mas a filantropia social, de um lado, é partícipe desse tema. Eu vou brincar aqui, Guilherme, eu brinco às vezes que com muita frequência a gente fala em fundações, em atores de investimento social e a sociedade civil, de forma brasileira, de forma similar a como brasileiros muitas vezes falamos Brasil e América Latina, né? Como se um e outro não fossem parte de um todo, né? Então, a compreensão do lugar do investimento social como parte dessa história toda, e basta ver a nossa história nessas últimas décadas para ver o quanto foi assim, é crescentemente assim. E, portanto, a alegria de poder estar aqui abrigando e buscando somar uma contribuição a esse debate a partir desse lugar e dessa comunidade. E aí, com isso, fiz essa alusão ao sentido não só de pensar o nosso lugar no investimento social como parte plena do espaço do terceiro setor e da sociedade civil, enfim, compartilhando, né, com os vários atores que o compõem, mas também pensar o Brasil como parte plena da América Latina e da inserção
no cenário global, compartilhando, né, com os vários colegas nesse contexto, né, Denise, os desafios, começar ouvindo o Guilherme com a perspectiva aí não só da Argentina, mas global. O Guilherme, além de estar na RAS, que é uma rede de organizações da sociedade civil na Argentina, de fortalecimento desse espaço, integra o Conselho da Cívicos, que é uma organização fundamental no mundo para todo o monitoramento, acompanhamento e o debate do fortalecimento do espaço cívico. Então, convidar aqui o Guilherme para essa apresentação e depois a gente segue aqui no debate. Guilherme. Muito obrigado. Eu não falo português, eu vou falar inglês. Me han pedido que hable en inglés. I've been asked to speak in English. Can I switch? She's like, no, you can't. Si hablo español despacio, ¿entienden? Sí. Ya, buenas tardes a todos y a todas. Ya me sentía bastante extraño estando en Brasil, un argentino hablando en inglés. Solamente para sumar al estereotipo del argentino arrogante, así que agradezco mucho, le pido disculpas a los organizadores, no voy a hablar en inglés, voy a hablar en español. Gracias, gracias. Como dijo Marcelo, si queremos unir a Brasil con América Latina también se tiene que unir a Brasil, así que prometo mejor calidad de portugués para mi próxima invitación. Quiero comenzar agradeciendo a Wings esta invitación y al GIFE. Nos conocemos hace muchos años. Yo soy el fundador y el director ejecutivo de RACI, que es una organización en Argentina que aglutina, junta más de 180 organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, en Argentina, y que trabajamos también a nivel regional. La invitación de hoy me trae porque soy miembro del directorio global de Cívicus. Cívicus, no voy a hablar mucho de Cívicus porque no los quiero aburrir. Cívicus es la alianza mundial de ONGs. Tenemos más de 6.000 socios en todos los continentes. Cívicus tiene un sistema de elecciones y bueno, tenemos elecciones con miembros consejeros de todo el mundo y yo... Así de mal está la democracia que hubo elecciones y salí elegido miembro del directorio de Cívicus. Así que la invitación que me trae hoy es compartirles un poco la perspectiva internacional de qué sucede con este tema que para Cívicus es clave, que tiene que ver con el espacio habilitante y cómo se está restringiendo de manera cada vez más violenta y más rápida el espacio de la sociedad civil en todo el mundo, no solamente aquí en Brasil. Con mirar únicamente lo que ha pasado en América Latina en las últimas semanas, nos damos cuenta de la situación alarmante. Entonces, esto va a ser lo interesante, que la presentación va a estar en inglés y que yo les voy a hablar en español, pero el mundo es así diverso, entonces lo vamos a poder hacer. ¿Qué conforma el espacio habilitante? Bueno, hay varios elementos que conforman cuando hablamos de espacio habilitante, que son estas condiciones mínimas que tienen que existir para que la sociedad civil sea independiente, vibrante y transparente. El principio es la libertad de asociación, la libertad de poder organizarnos y reunirnos en asamblea de manera pacífica y, por supuesto, la libertad de expresión. Estos son los tres pilares a lo que muchos llamamos, y Cívicus llama, el tema de las condiciones para la existencia del espacio habilitante. ¿Y por qué este espacio habilitante es tan importante para nosotros? Bueno, porque permite la participación de nosotros, ciudadanos, en los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Nosotros podemos participar de esto. Por otra parte, permite las condiciones para que el disenso en una sociedad exista, esto que por ahí en algunos países últimamente es tan complicado, la posibilidad de en disenso. Hablo muy rápido. Ay, perdón. Voy a hablar un poco más despacio. Y a su vez también
Estas tres condiciones permiten o garantizan la posibilidad de que las organizaciones cumplamos un rol de monitoreo, o este concepto en inglés de watchdog, que es el poder ser observantes de cómo se desempeñan nuestros gobiernos. Este gráfico lo quise incorporar porque me parece que es bastante interesante. Solamente el 4% de la población del mundo vive en espacios abiertos, espacios cívicos abiertos, como nos mencionaba nuestra colega de la Unión Europea. Esto es un poco alarmante. Si miramos, la mayor parte de la población vive en contextos, 2 billones de personas viven en contextos totalmente cerrados, 1.4 en contextos represivos, 2.75 billones en contextos obstruidos y 1 billón en contextos poco cerrados, digamos, o sí, narrowed, ahí está como un poco, no son plenamente abiertos, y solamente 280 millones de habitantes viven en contextos abiertos, los mencionaban hace un rato los países Noruega, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Canadá. Entonces, esto es una alarma, esto debería ser como un semáforo, como el de la calle, porque esto debería llamar nuestra atención y el objetivo de los colores es que llame nuestra atención. Es muchísima cantidad, 96% de la población mundial no vive en condiciones que garanticen estos tres principios que yo les comentaba antes. Civicus realiza un estudio anual, que es uno de los programas más importantes, en donde se analizan todos los países del mundo y se estudian las condiciones de estas tres libertades que yo les he comentado. Y hemos ahora tomado cuenta de que hemos recibido, o 111 países han recibido ataques a alguna de estas tres libertades. Y otra cosa interesante, según un estudio de Amnesty International, ahí tienen también la cita, es que 40 leyes han sido aprobadas o están en proceso de ser aprobados, en donde claramente son leyes que restringen más todavía la sociedad civil o la existencia. Volviendo a América Latina y el Caribe, la mitad de la población de América Latina y el Caribe vive en contextos bastante restrictivos. Ustedes saben que si seguimos la lógica de los colores, en la medida que el color se hace más oscuro, ese como marrón más oscuro, los contextos son más difíciles, y en la medida que los países son más verde o verde más claro, son países que tienen un contexto abierto. En el caso vemos que es Costa Rica y Uruguay, los países, bueno, hay una de las Guyanas, pero porque es miembro del Reino de los Países Bajos, también está en verde. Vemos entonces, digamos, los ataques a la democracia, y cada vez hay mayor represión en diferentes partes del mundo, no solamente en América Latina y el Caribe, y 5 países de la región, además de Filipinas, cuentan con el 85% de las violaciones y han matado la mayor cantidad de... es más fácil si me... ok. Gracias. Ok, gracias. Bueno, pero lo estoy haciendo en español, así que... ¿Me están entendiendo o no? Sí, me están entendiendo. Entonces, 5 países de la región, además de Filipinas, tienen o acumulan el 85% de los crímenes a defensores de derechos humanos. Esto debería también alarmarnos, porque América Latina y el Caribe se encuentra dentro de las regiones donde hay mayor cantidad de criminalidad o crímenes directos a defensores y defensoras de derechos humanos. Pero hay maneras un poco más sofisticadas o livianas de atacar a la sociedad civil. Por supuesto, crímenes y violencia es la forma más explícita, pero hay formas más soft, ¿no? Más livianas. Y esto tiene que ver con la constante creación de burocracia. En este seminario tenemos la participación del ICNL, que es una organización internacional, no la veo Jocelyn, que siempre nos trae la importancia de estar pendientes de cómo las nuevas barreras burocráticas que nuestros países construyen hacen difícil la existencia de las organizaciones, hacen que sea difícil abrir una ONG, hacen difícil que podamos mantener la organización funcionando, hay que presentar papeles constantemente, se hace caro por un lado a nivel financiero y por otro lado por la experticia, hay que tener abogados, contadores que nos ayuden a mantener nuestra organización. También se crean barreras a la posibilidad de recibir financiamiento. Saben muchas veces que en muchos países se crean restricciones al ingreso de
de la ayuda internacional, que es un tema que la Unión Europea también llama la atención sobre esto, sobre las restricciones en muchos países que para que puedan recibir ayuda internacional al desarrollo. Y bueno, por supuesto, campañas en contra de la sociedad civil. Digamos, ¿qué es lo que está en riesgo cuando se ataca a la sociedad civil? Se ataca a la democracia misma. Nosotros consideramos que para que una democracia sea fuerte, independiente, participativa, transparente, esa sociedad civil tiene que ser vibrante y esa sociedad civil tiene que tener capacidad de hacer incidencia en políticas públicas. Y con estas constantes restricciones y ataques a la sociedad civil, lo que se está haciendo es atacar la calidad de esa democracia en ese país. Constantemente vemos que lamentablemente, como decía también Marcelo, la tendencia al avance del autoritarismo, al populismo y a las constantes regresiones a la sociedad civil es un patrón internacional y no solamente en América Latina y el Caribe. Otra cosa es que se atacan constantemente las minorías o aquellas poblaciones que tienen menor capacidad de reaccionar ante estos ataques, obviamente muy targetizado en comunidades de pueblos originarios, por supuesto mujeres, migrantes, la comunidad LGTBQI, en fin. Vemos también esto como un ataque a la calidad de que una democracia debe ser diversa y la sociedad civil también debe ser diversa para garantizar esa calidad que estamos buscando en nuestros países. Y finalmente, cuando se ataca a la sociedad civil, por un lado, se va, digamos, para atrás en lo que los países dijeron en septiembre del 2015 en el Foro de Naciones Unidas, que era esta Agenda 2030, de que los 193 países firmantes de la Agenda 2030 iban a impulsar el alcance de estos ODS o de esta Agenda 2030. Si la sociedad civil no es fuerte, si la sociedad civil no es independiente, si la sociedad civil no está financiada, probablemente no se alcance tampoco los objetivos de desarrollo del 2030. Pero no todo es tan negativo, sin duda, lo mencionaba al principio, si miramos los movimientos que han sucedido en las últimas semanas en América Latina, vemos movimientos y reacción en diferentes países, en Chile, en Bolivia, el acuerdo de Escazú también, en donde la sociedad civil sale a la calle, en donde la sociedad civil está presente para acompañar y para decir que no está contento. Y esto me lleva a mi último punto, que me pidieron que me apure, que tiene que ver cuál es el rol clave de la filantropía en todo esto. La filantropía, como dijo también Marcelo, las organizaciones de la filantropía son parte del mundo de la sociedad civil y cumplen un rol clave también, en donde cada vez más tenemos que pedirle a la filantropía que se reinvente, que se anime a financiar agendas más innovadoras, más transgresoras. Sin duda, como decía Einstein, si queremos resultados distintos, tenemos que dejar de hacer siempre lo mismo. Y esto va a requerir de una co-creación y de un pensar colectivo de las organizaciones que operamos programas y del mundo de la filantropía que dota de recursos a que nos repensemos y pensemos qué estamos haciendo. Entonces, claramente hay que entender que si se ataca a la sociedad civil, también se ataca al mundo de la filantropía. Esto está muy, digamos, de la mano. Hay que tratar de hacer incidencia para poner en la agenda el tema de los ataques a la sociedad civil. Hay que aumentar, como les decía, la coordinación entre las organizaciones y la filantropía. Aumentar la rendición de cuentas, que es algo muy importante. Hay que rendir cuentas para crear confianza y cultura de transparencia en la ciudadanía en general. Y por supuesto, trabajar aliado con organizaciones locales y no a través que muchas veces se da una confusión entre estas cuestiones. Finalmente, les decía entonces como recomendaciones a la filantropía, tomar riesgos, esto es importante. Financiar los problemas que sostienen las causas. Entender que nuestros grantees o las organizaciones que apoyamos pasan por muchos desafíos y que también están muy, con muchos problemas. Pensar en el financiamiento de largo plazo y romper la lógica de apoyar proyectos, entender que hay que financiar procesos a largo plazo en las organizaciones, salir de la lógica de apoyar procesos, tener respuesta más rápida. Muchas veces los procesos requieren que la respuesta de la filantropía sea más ágil. Entender también que hay muchas maneras de apoyar que no tienen que ver con dinero. Dinero es una
una de las formas. Sin duda hay otras formas que tienen que ver con conocimiento, experticia, intercambio de buenas prácticas también. Y también, bueno, por supuesto que entre las filantropías se puedan promover intercambio de buenas prácticas que hagan al mejoramiento general de la filantropía. Mi último mensaje es dejarles aquí dicho que si la democracia está sufriendo ataques y la sociedad civil está sufriendo ataques, la filantropía también lo va a sufrir y que todos juntos tenemos que de manera mancomunada poder encontrar una respuesta que nos ayude a mejorar las condiciones de vida a los latinoamericanos y latinoamericanas. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Perfecto en el contenido y en el tiempo, además. Así que, sí, es. Bom, queria agradecer o Guilherme e a gente seguir aqui com Inês e Jailson. E nessa passagem de bola, duas coisas. Primeiro, né, esse é um seminário que busca conectar o contexto do país com a reflexão e o contexto global. Então, em cada um dos painéis, né, a gente começa trazendo esse panorama. Então, agradecer o Guilherme por isso, né? E a gente agora poder seguir aqui. Eu falava um pouco do que construímos de base, de acúmulos ao longo das últimas décadas de vivência democrática no país. Falamos aqui de desafios, né, da encruzilhada em que vivemos hoje, né? E Inês e Jailson são pessoas que, a partir do lugar da filantropia, a partir do lugar de organizações da sociedade civil, tem nesses anos todos se dedicado à construção de muitas ações, ao apoio, ao fomento, nessa chave dessa trilha que eu evocava aqui. Então, a gente poder seguir com a escuta deles depois do debate, tentando identificar onde estamos, né, que legado desse acúmulo, o que nos desafia, que respostas possíveis. E nisso, trazendo aqui, queria aqui apresentar a Inês com o gancho do que o Guilherme, uma das coisas que você falou sobre o desafio da filantropia de mover recursos para ações inovadoras, né, para ações de fronteira, para o fortalecimento desse tecido. Eu acho que uma das coisas fundamentais nesse momento para nós, além de recordar princípios, valores fundamentais da vida cidadã e democrática, né, é recordar o papel que a sociedade, não vou nem aqui falar da sociedade civil, tem na produção de respostas, né? Isso que falamos, sociedade civil, ONGs, fundações, terceiro setor, né? São milhares de organizações de pessoas fazendo um sem número de contribuições absolutamente valiosas, fundamentais e concretas para a construção de soluções na vida pública do país, né? Estou lembrando aqui da Ana Valéria Araújo, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, né, Graciela, que sempre pode dizer, né, me apresente um exemplo de política pública, de inovação legislativa, de inovação na gestão pública acumulada nessas décadas, que não tenha tido a vasta participação de atores diversos na sociedade civil, nas universidades, na sociedade como um todo, né? E a gente acabou de fazer a primeira mostra do GIF, né, que é um panorama de 300, 400 ações que contam com recursos de atores de investimento social e de filantropia, trabalhando em conjunto com organizações da sociedade civil em geral, com universidades, com governos, e ela é um esforço de demonstrar isso, né? Sociedade civil, ONGs, etc., são essas pessoas fazendo contribuições na área ambiental, na saúde, na educação, na defesa de direitos, no aprofundamento democrático, no desenvolvimento econômico, etc. Estou fazendo essa evocação, primeiro, para chamar a atenção para essa dimensão, né, de recordar o papel que se cumpre, e segundo, para o desafio, a mostra tinha muito isso, né, do sentido maior da filantropia, na medida em que ela contribui para alegar capacidades fortalecidas de ação na esfera pública e novas soluções, né, e novas soluções em temas em geral, e também, e sobretudo, naqueles em que as soluções estão menos presentes, e a nossa atuação é menos presente. O GIF tem feito um trabalho grande de tentar chamar a atenção para como aprofundar o engajamento do investimento social com todo um arco de temas que estão colocados na agenda pública e nos quais a nossa atuação relativa é menor, né? Então, como é que a gente também dialoga com os vários temas? A Inês, por meio do Instituto Betty Jacolafer e de outras iniciativas, ela pode falar um pouco, né? Tem sido um agente importante de esforços voltados a essas duas dimensões, né, Inês? Tanto contribuir para o fortalecimento de capacidades na esfera pública e na sociedade, quanto para o diálogo do campo filantrópico com um arco de temas amplo, diverso, que correspondam às várias dimensões de desafios que a gente tem para fortalecer e responder à nossa agenda pública. Então, eu queria passar para a Inês aqui, trazer um pouco da perspectiva dela nesse marco. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui.
A gente também é membro do Cívicos Non-Voting, não votamos, mas a gente foi finalista, aí uns 2 anos atrás, do Brave Philanthropy Award, então, enfim, é bacana que está nessa discussão. Eu estava aqui pensando, assim, por onde eu começo falando, porque, ouvindo quem me antecedeu, eu tenho a impressão de que o que eu tinha para falar já foi meio falado, assim. Mas, enfim, eu acho que vim aqui para essa mesa pensando um pouco o que a gente, eu, como diretora do Instituto Beth Jaccolaffer, que é uma organização, membro do GIF também, que é investidora social, que é financiadora de projetos, e que está numa agenda pouco comum aqui no Brasil, dos financiadores locais, porque a gente apoia gestão e inovação de políticas públicas e redução das desigualdades no sistema de justiça criminal. Então, são 2 áreas que acho que são pouco... a gente vê que os nossos apoiados, na sua maioria, recebem recurso de fundações internacionais, são poucos agentes nacionais. E pensando um pouco o que a gente teria para contribuir nessa mesa, o que eu teria para contribuir nessa mesa. E eu falei para o Zé, brincando, eu falei, tem muito mais pergunta do que resposta. Mas eu acho assim, que tem 2 coisas que eu acho que vale a pena trazer aqui para esse seminário. Uma, eu acho que é um pouco assim, o que a gente, como um ator, como um investidor social, que está numa área, enfim, que já é um parceiro, já é um financiador de sociedade civil, já olha para temas inovadores. Fiquei ouvindo ali a fala da Neca, falei, a gente está bem, estamos seguindo as recomendações e tal, tirar a estrelinha e tudo. Mas, enfim, o que é que tem de diferente e onde são as questões que a gente vê hoje e que fazem repensar um pouco o que é que a gente pode financiar nesse momento. Então, eu acho assim, uma das coisas que eu vejo, assim, eu estou no setor mais ou menos no tempo que existe o GIF, assim, um pouquinho menos. Mas eu fico pensando assim, eu acho que o investimento social ele se pautou muito nesses últimos anos por uma lógica de pensar garantia de direitos, de olhar e falar, não, a gente tem um Estado que é um Estado social-democrata, que é um Estado que precisa garantir um conjunto de direitos, a gente não teve, a gente estava numa ditadura, a gente tem que reduzir as desigualdades, e eu acho que a filantropia foi conversando muito com os marcos legais, foi conversando muito com a Constituição de 88, e com os instrumentos internacionais também de direitos humanos. Então, se a gente olha as construções de programa dos investidores sociais nesses anos, eu acho que elas passam muito por aí. Então, enfim, alguns exemplos, eu acho, por exemplo, o que hoje é o Childhood, que eu trabalhei lá no começo, falou, bom, a gente quer investir em enfrentamento à violência sexual. O que existe no mundo? Tem uma convenção internacional? Como é que isso se transforma em legislação no Brasil? Vamos olhar para o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual e vamos financiar ações que conversam com esse plano. E eu acho que vários financiadores fizeram isso no Brasil. Se a gente olha para as empresas de telefonia, financiaram muito isso na área da criança, enfim, na área da infância, acho que tem vários exemplos. A Fundação Maria Cecília Soto Vidigal vem num processo grande de pautar o tema da primeira infância, de capacitar atores políticos, enfim. E eu acho que isso tem vários exemplos e, enfim, não vai dar para esgotar todos aqui. A questão, eu acho, é que a gente está num momento onde essa lógica, esse pacote grande aí de pensar que direitos humanos para todos, um conjunto amplo de direitos, é uma coisa que o Estado deve realmente garantir, de que o Estado tem que, de verdade, dar conta de um conjunto de políticas públicas em escala para todos, olhando para a redistribuição, para a redução das desigualdades. Eu acho que essa concepção ela está em crise. Ela está em crise por N razões, por questões fiscais e por questões também... enfim, ideológicas e de polarização que estão, assim, a gente vê está em crise aqui, mas está em crise em outros países. E eu acho que isso é uma das questões. Então, como é que a gente monta nossos programas de financiamento de ponta, conversando um pouco com a crise ideológica dessa ideia de que, sim,
temos que ter acesso a direitos, temos que ter acesso a direitos para todos, de maneira universal, e que tem que haver um investimento público em escala nesse tema. Eu acho que isso é uma das questões. E acho que a outra questão que também move a gente a pensar um pouco o que é estratégico fazer no momento é que, enfim, por isso que foi colocado anteriormente, a gente está no momento onde a sociedade civil, como um agente de transformação, está sendo questionado, né? Então, enfim, é isso, vaza petróleo, e, de repente, será que não é uma ONG ambiental que fez vazar? E eu acho que essa legitimidade do lugar da sociedade civil para contribuir com ideias, com propostas, com, enfim, com inovações e tudo, esse é um lugar que está questionado nesse momento. E eu acho que as estratégias de financiamento também, talvez eu acho que é aí onde a gente precisaria, mais do que tudo, repensar, assim, porque a gente no Instituto apoia várias ações de advocacy, apoia projetos que têm a ver com, enfim, mudança de cultura dos agentes públicos, mudança de cultura no campo do judiciário. Eu acho que, assim, a gente também está focado em olhar para accountability, para garantir a aproximação de cidadãos com o governo, fortalecimento da democracia, enfim, ideias inovadoras, teste de políticas, enfim, teste de propostas de políticas públicas. E várias dessas coisas estão na nossa cesta de investimento social nesses últimos anos. Mas a sensação que eu tenho é que esse ativismo de enfrentamento, ou esse momento onde a gente se coloca contra o governo, a favor de um pacotão de direitos, ou de dizer, não, o Estado deve para a gente, ou isso não, eu acho que essa estratégia é uma estratégia que está em crise, né? Assim, acho que o melhor exemplo aqui no Brasil é a história da manifestação do Ele Não, onde acho que, enfim, boa parte da sociedade civil que está nesse campo progressista foi para a rua, foi contra, e o que a gente viu foi um crescimento dele, né? Então, eu acho que eu acho que a gente vê isso um pouco também nas resistências, nesses movimentos mais de enfrentamento e de um posicionamento mais polarizado, digamos assim. Então, para a gente hoje no Instituto, eu acho um desafio você continuar apoiando essas estratégias, que são estratégias de verdade, de resistência, de inovação e de fortalecimento da sociedade civil. Porém, como é que você faz isso sem fazer crescer o adversário, sem fazer com que as resistências da sua agenda cresçam mais ainda? E eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que, enfim, acho que esse é um tema para as organizações que financiam esse campo de direitos humanos, de fortalecimento da democracia, assim, que estratégias diferentes a gente pode adotar. Acho que a gente, assim, olhando aqui do lado, já que era para eu representar o investimento social aqui nessa mesa, então, assim, partilho da leitura de cenário, que acho que foi feita antes, mas, assim, como é que nós, que financiamos a sociedade civil, podemos ter estratégias eficazes e que, enfim, possam levar a nossa agenda para frente, ao invés de enfraquecê-la, né? Então, eu acho que isso é uma das questões que eu acho que a gente precisa pensar, e acho que esse é um espaço para a gente poder pensar nisso também. E acho que a outra coisa que a gente tem trabalhado bastante é pensar como é que a gente traz outros agentes para o campo da filantropia, né? Como é que a gente traz outras... Porque, assim, a gente tem, eu acho, no Brasil, um cenário razoavelmente desenvolvido de filantropia institucional, de fundações e institutos financiando, mas como é que a gente traz mais os indivíduos para a pauta da doação e para a pauta da filantropia? E como é que a gente traz indivíduos para uma pauta de filantropia que não é aquela assistencial, onde eu acho que a gente tem mais know-how de captação? Então, a gente no Instituto,
A gente vai lançar agora, em novembro, uma iniciativa de fomento à doação de pessoas físicas para causas estratégicas. Então, enfim, um pouco essa área da segurança pública, justiça, gênero, equidade racial. Pensando, eu acho que o desafio da gente nessa iniciativa é promover o diálogo, enfim, é trazer essas pautas de um jeito mais fácil de entender, de um jeito onde você aproxima ao invés de afastar, e onde você oferece também... Estou vendo aqui que eu tinha 1 minuto, mas aí eu ganhei 4. Mas, enfim, não, eu estou terminando, só acho que vale a pena um pouco assim, que a gente tem parado bastante para pensar a respeito de como é que traz pessoas, indivíduos para causas, que são essas causas que visam fortalecer, enfim, sociedade civil, esses temas de, enfim, democracia, justiça, e, enfim, temas afins. Então, a gente vai lançar o programa agora em novembro, e eu acho que a gente, enfim, parou muito para pensar em como trazer, promovendo diálogo, em como trazer pessoas que não estão envolvidas com o tema, que não estão envolvidas na filantropia, oferecendo também conhecimento e, enfim, relacionamento, porque eu acho que a gente, no mundo dos direitos humanos, a gente quer que as pessoas se envolvam, mas a gente quer que as pessoas se envolvam do nosso jeito, pensando do jeito como a gente pensa, raciocinando do jeito como a gente pensa, e a gente acha que a gente vai envolver as pessoas se a gente disser, você está fazendo tudo errado e você tem que fazer do meu jeito. Então, esse é o desafio. Enfim, vamos ver se a gente vai dar conta do recado, mas eu acho que essa é a ideia. Assim, acho que, enfim, acho que é isso. Acho que é uma oportunidade de a gente experimentar e da gente ampliar o debate para um grupo, especialmente, assim, acho que o nosso foco no programa é trazer gente que, enfim, ganha bem, que tá, enfim, que tem recurso para doar, mas que não é o grande filântropo, não é o grande empresário ou a grande fortuna. E eu acho que esse é um desafio também para a gente aqui no Brasil e nas democracias em crise. Assim, como é que a gente traz indivíduos para participar com aquilo que eles podem participar, oferecendo também o que lhes interessa, né? Acho que é isso. Maravilha, agradecer a Inês também pelo conteúdo e pelo tempo. A gente tem tentado implantar práticas contemporâneas de gamificação nas coisas do GIF, então tem uma coisa de quando a fala vai indo bem, vai ganhando mais minutos. Não, estou brincando. Foi um lapso aqui na cartela mesmo, e aí eu falei, peraí, eu estou aqui com o cronômetro e tal, e tinha ainda mais aqueles minutos. Então, te agradecer. Não resisto, estou vendo ali o JP, lá da BCR, a pegar o gancho, né, quando você diz envolver as pessoas, né, que é a ideia de pensar investimento social e filantropia, antes de mais nada, como algo que tem que impregnar a cultura de sociedades, né? Se o papel da sociedade civil e dos seus atores é fundamental e ele precisa acontecer com autonomia, né, com amplitude, com diversidade, isso passa por sociedades que incluem entre as suas atribuições cidadãs, né, para cada cidadão, para cada cidadã, o mover de recursos financeiros e não só, né, de energias, etc., na forma de doação, para que esse espaço possa existir com essa autonomia, com essa vitalidade. E aí, cada um dentro das suas possibilidades e daquilo. Então, evidentemente, quem tem mais recursos tem ainda mais atribuição de alocação de recursos, mas esse sentido da Inês, da gente poder avançar para um cenário de que isso atravessa e pode impregnar a nossa cultura cidadã no país como um todo, acho que é, de fato, fundamental. Depois, a Inês falou de perguntas, né? Acho que nesse momento, nessa mesa, o exercício também da gente poder fazer em conjunto e levantar em conjunto boas perguntas, porque é assim que a gente começa a produzir boas respostas. Então, acho que a Inês traz aqui um panorama de possibilidades, mais do que de perguntas, super a chave. Na perspectiva, né? Ela dizia, eu estou aqui representando a filantropia social, então na perspectiva, quem está pensando a alocação de recursos, né? O Jailson, eu falei aqui no começo, quando eu apresentava, ele é do Observatório de Favelas, fundador, dirigente, liderança, hoje ali eu estou pensando qual que é a imagem, né?
padrinho ali do Observatório de Favelas, no Rio de Janeiro, está hoje lá na Uniperiferias, envolvido também com outras iniciativas do espaço da sociedade civil e do enfrentamento de desigualdades e promoção de direitos no Rio de Janeiro em dimensões diversas, né? Já tivemos muito juntos, inclusive, né? Já isso atuando em agendas lá no Rio. O Rio tem essa característica de ser sempre o paroxismo do país, né? Quando o Brasil vai bem e está confiante, né? O Rio está resplandecente e exuberante, né? Quando é o contrário, o Rio também eleva ao quadrado e sintetiza muito dos nossos desafios, com uma determinação muito clara. Então, muito rico poder contar aqui com o Jailson, na perspectiva de quem tem, ao longo da trajetória, buscado abrir caminhos variados de ação no espaço da sociedade, não só do fortalecimento, mas eu diria, Jailson, da expansão e da diversificação de vozes, de atores, de modos de participação e de construção na esfera pública, né? E aí, ouvir aqui o Jailson buscando, seja as boas perguntas e o bom cenário de possibilidades, seja sugestões de respostas possíveis, aqui nos 15 minutos, e daí a gente segue aqui no debate. Quem quiser trazer comentários, perguntas, já vai anotando e se preparando. Vai lá, Jailson. Alô? Valeu, meu querido. Eu acabei de descobrir que eu apaguei aqui sem querer tudo que eu ia falar. Ainda bem que eu, em geral, não uso isso. Primeiro que eu acho que vocês estão dando um azar danado, né? Porque o Guilherme fala muito rápido e o Marcelo fala muito rápido. Vocês tiveram um alento da Inês e eu sou pior que eles. E mais que o tempo que eu pensava que era 20 minutos, ficou em 15. Então, eu vou fazer o possível, mas peçam devagar, calma, porque senão eu disparo e vocês vão ficar num processo ainda pior que com o Guilherme. A primeira questão é agradecer estar aqui. Isso não é simplesmente trivial, porque eu acho que a gente está muito necessitado desse tipo de espaço. Eu acho que o Zé Marcelo tem, historicamente, uma perspectiva de pensar essa questão política na trajetória dele, que é muito rico. Eu acho que ele, Neca, está imprimindo no GIF exatamente um processo de transformar o GIF, quase que no think tank, quer dizer, um centro de pensamento, de ideias, de novas proposições, que é uma coisa muito necessária, especialmente nessa conjuntura, mas ela é sempre necessária. Pensar nessa dimensão das instâncias sociais é um elemento fundamental. Eu falo de um lugar específico, né? Enquanto a Inês estava falando da condição de financiadora, o Guilherme também, eu sou aquele cara que está do outro lado do balcão, que enche o saco, que perturba, que liga, que fala 10 vezes, que marca reunião, então daquele lado que está buscando captar recursos para nossas organizações. E falo de outro lugar também, né? É evidente, eu sou negro, sou favelado de origem, com muito orgulho e ente da escola pública, criado pela escola pública brasileira. Então, eu falo de um lugar com muito orgulho também, que é específico em relação à discussão que a gente está fazendo. Então, eu olho para esse tema também a partir desse lugar. Tem 3 eixos fundamentais que orientam todo o meu pensamento. Eu fui professor da universidade, fui um dos últimos seres a conseguir se aposentar, me aposentei esse ano na Universidade Federal Fluminense, então tenho essa felicidade. E, ao mesmo tempo, acabei de sair da direção do Observatório de Favelas, que é uma organização muito específica, porque é uma organização de intelectuais da periferia. Todos nós somos intelectuais da primeira geração e ativistas nesse processo. E criamos agora o Instituto Maria João Aleixo, que é um think tank, para disseminar o que a gente chama de paradigma da potência, que vai ser uma questão importante aqui. Como pensar os territórios populares a partir de outros paradigmas. Esse é um eixo fundamental. Dentro disso, a gente tem a Uniperiferias, que é a Universidade Internacional das Periferias, e a IPAD, que é o Instituto Centro de Formação Política, para formar lideranças nas periferias, na perspectiva da ação política, né? É um projeto que a gente está construindo numa perspectiva de repensar também nossas ações. Então, quando eu penso nesse tema, eu penso a partir desse lugar. Então, objetivamente, para mim, é pensar o Estado é uma questão fundamental. E pensar o Estado brasileiro, efetivamente, é pensar na sua história. É um Estado que foi construído a partir de 2 elementos fundamentais. Primeiro, o controle dos corpos dos súditos, e não dos cidadãos, porque nós nunca fomos reconhecidos como cidadãos. Então, principalmente os corpos negros periféricos. Não é casual que tenha se escolhido uma política como principal eixo de combate à chamada criminalidade, perseguir o tráfico de droga no varejo nas favelas. E todos esses bilhões e bilhões de dólares foram gastos, não para construir a política de segurança pública para todos, mas perseguir jovens negros das periferias e favelas. Não é casual que a gente teve agora a Lava Jato e tivemos a incrível realidade de não termos um preto no Lava Jato. Isso realmente me frustrou muito. Eu queria, pelo menos, ter ou um juiz, ou um procurador, ou um dos corruptos, por exemplo, preto ali dentro daquele processo. Isso reflete um pouco a nossa construção. A nossa construção histórica foi de um Estado marcado pelo racismo institucional. É outro elemento. Então, o Estado brasileiro se constituiu a partir da lógica de controle dos corpos
e de forma disseminada, por isso o corpo contra o aborto, por isso a política de restrição das drogas, por isso a restrição do casamento de pessoas do mesmo gênero, um conjunto de ações para restringir esse processo historicamente. E os nossos avanços não vieram do Poder Executivo nem do Legislativo, vieram principalmente de uma instância do Poder Judiciário. Outro elemento fundamental desse Estado foi, historicamente, construir mecanismos de transferir a riqueza da maior parte da sociedade para uma pequena parcela da sociedade. Eu chamo isso de patrimonialismo institucional. Eu estava na Maré outro dia, eu costumo falar, estava no verão 46 graus. Quando eu cheguei no Flamengo, o bairro que eu moro hoje, estava 37. Isso é injustiça ambiental. Porque a alocação tem muito mais árvores na rua que eu moro no Flamengo do que tem no Parque União, onde eu estava. Esse processo de alocação de equipamentos e serviços, a política tributária, a política de crédito, a política de juros e, principalmente, a presença no Estado, principalmente nos altos escalões, de um grupo especificamente privilegiado, que é a população em geral de homens brancos, tem mulheres também brancas, que agora mudou muito pouco nesses últimos anos, é um reflexo desse processo permanente. Então, é esse Estado que eu vejo. Então, é claro que nós estamos num momento especial, que eu chamo a vingança do Homer Simpson, né, talvez. É a vingança do homem comum. É a vingança do cara que nos ouviu falando 30 anos em direitos, falando de direitos dos gays, direitos das mulheres, direitos, efetivamente, dos negros, e que se revolta, e eu tenho muitos membros da minha família assim, que votaram no Bolsonaro em cima de crítico a essa pauta identitária, e porque eu comecei a defender cada vez mais, antes eles falavam, você defendia a luta contra a desigualdade. Eu votava no governo Lula porque ele votava contra a desigualdade. Agora ele só defende privilégios, privilégios principalmente dos negros, das mulheres e dos gays. Nós não fomos preparados como nossa parcela da sociedade civil, e eles fazem parte de movimentos hoje da sociedade civil. E é outro elemento fundamental. Nós temos, historicamente, o Estado construído para reproduzir a desigualdade através de mecanismos do machismo, do racismo institucional e do patrimonialismo institucional, e tivemos, dentro desse processo, nadarmos de braçada numa lógica de disputa, como foi colocado aqui antes, pelos marcos de direitos, pelos marcos democráticos, pelos marcos dos direitos fundamentais, especialmente, mas a gente não conseguiu construir uma ampla maioria na sociedade. A gente estabeleceu uma hegemonia nessa sociedade histórica que não se consolidou nas instituições. Então, quando, em algum momento, os setores mais conservadores se articulam, se mobilizam, descobrem que também pode ir para as ruas, eles criam suas organizações, e também são organizações da sociedade civil. Então, hoje, até onde a gente achava, havia um espaço que era a nossa sociedade civil, que nós hegemonizávamos, e havia um espaço do Estado que a gente queria tornar cada vez mais republicano, e principalmente de um mercado que a gente fala pouco, mas é de um mercado historicamente comprometido apenas com a ganância, apenas com lucro, e que a gente não conseguiu fazer que eles desenvolvessem maior responsabilidade social num todo, como um conceito fundamental que marca. Então, nós temos um longo avanço também nesse campo. Então, a gente construiu um espaço nosso que a gente estava muito confortável. O que surge agora é um espaço de desconforto que é fundamental. Não é ruim, nesse aspecto, o momento que a gente vive. As coisas estão mais evidentes, o processo de afirmação, por exemplo, de lógicas machistas, racistas, homofóbicas, que sempre estiveram presentes das mais variadas formas, agora estão muito mais cristalinas. Que a gente não pode esquecer também que a gente cometeu um erro fundamental. A gente deixou de buscar uma politização, e eu assumo a responsabilidade de grupos como o meu, de politizar um processo de compreensão da democracia. Então, organizações como as minhas, somos milhares de pessoas de periferias, favelas e também os setores médios, se apartaram da dimensão política, se apartaram da dimensão partidária. Então, a gente afirma cada vez mais o processo de afirmação da identidade. Então, nossos garotos e garotas têm orgulho de ser negras, têm orgulho de ser faveladas, têm orgulho de ser periféricas, mas não se reconhecem na dimensão política e não dialogam com a transformação do Estado. Nós não soubemos construir essa linguagem que nos permita, que provavelmente o Chile tem muito mais, que a Argentina tem muito mais, de politizar a compreensão do lugar do Estado. Então, a pesquisa da Fundação Tide Setúbal agora, que é fantástica, porque mostra objetivamente como o nosso pensamento médio conservador não reconhece o vínculo entre o sujeito e a estrutura. Eu sou responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Eu sou responsável pelo que acontece comigo. Eu não me reconheço. Então, eles não se reconhecem nos avanços significativos que a gente teve em vários campos com o governo centro-esquerda que a gente... Por quê? Porque o governo centro-esquerda reduziu a compreensão do cidadão ainda à concepção
de um consumidor de direitos. Então, a gente passou a reconhecer que temos direitos, mas não se politizou, em momento algum, esse lugar de cidadania, e nem nós, como sociedade civil. A gente continua afirmando a importância do direito e do direito fundamental, da importância de uma sociedade de mais convívio democrático, mas teve pontos fundamentais que a gente permaneceu muito fragilizado. Não dá para esquecer que, com o poder judiciário absolutamente branco, absolutamente que vive em bolha social, nós saímos de 220 mil presos em 2002 para mais de 700 mil em 2014, 2015, já no governo Dilma. Não dá para esquecer que a gente não teve uma agenda efetiva para reduzir a violência letal, que era de 32 mil e aumentou para 62 mil e agora reduziu um pouco. Não tivemos uma agenda para descriminalizar as drogas, principalmente levando em conta a lógica de ter mínimo que vigore em nome das drogas dentro das favelas e periferias. Não tivemos uma política de reforma tributária que permitisse que a gente pudesse efetivamente, como trabalhadores, pagar menos impostos e assim sucessivamente. Então, uma agenda efetiva da sociedade civil na perspectiva da periferia não foi construída. A gente construiu uma série de processos, a gente construiu uma série de caminhos no campo do direito, mas a gente valorizou muito mais a luta pelos direitos individuais, e isso é fundamental, do que a luta pelos direitos estruturais. E com isso a gente não politizou o processo, e temos um bando de meninos, como meus 2 sobrinhos, negros, que por mais que a gente fale, ele não se reconhece como negro, e ainda votou no Bolsonaro, porque efetivamente o governo Lula é corrupto e não fez nada por ele. Mesmo ele tendo se formado na universidade nesse governo, mesmo ele tendo recebido uma série de coisas, e mesmo o pai dele trabalhando num gabinete Marcelo Freixo do PSOL durante 10 anos. Quer dizer, então, isso é o que nós temos, e não é falta de discussão, de processo. Eles nunca se interessaram em discutir política. Então, nosso problema fundamental é, nesse caminho que a Neca colocou tão bem, como dialogar com esses setores? Como é que a gente consegue criar mecanismos hoje de fortalecimento da sociedade civil que nos permita ampliar as possibilidades? A gente fez, por exemplo, há pouco tempo lá na Uniperiferias, um debate junto com o ISE, Conectas, a questão de como pensar a questão religiosa hoje. O tema era democracia, religião e periferia. Porque nós estamos dando de barato, e aí é outra lógica da intolerância, então essa questão que a Inês fala do diálogo é fundamental, porque estamos botando todos os evangélicos no mesmo saco, falando que são conservadores e estão fechados com o Bolsonaro, estão fechados com a direita. Isso é uma bobagem. É assim falar com os nordestinos, só que elegeram Lula, sucessivamente. Quer dizer, a gente reproduz uma lógica que a gente tem que superar. Então, a gente está querendo fazer, em maio do ano que vem, um festival da convivência religiosa. Aqui a gente quer botar galera diferente, e essa é a questão fundamental da pedagogia da convivência que a gente professa. Nós precisamos colocar pessoas diferentes. Mas colocar pessoas diferentes não é horizontalizar as diferenças, não é negar a desigualdade, não é levar em conta que não tem machismo, não tem racismo, somos todos iguais. Vai ter disputas, e as disputas são fundamentais. O problema é o marco da disputa que a gente tem que construir. Então, como está acabando o meu tempo, eu acho que tem algumas questões fundamentais que me parecem para fortalecer o movimento da sociedade civil. Nós estamos sendo dizimados, organizações periféricas, com a política desse governo. Principalmente na área de cultura, na área de educação, está se destruindo absolutamente tudo. As estatais eram centrais para a gente. Os editais, por exemplo, no campo da cultura, eram centrais para a gente. Não só os setores de classe média, eu faço parte do Fórum Brasileiro de Direitos Culturais, o mainstream está se ferrando muito. Mas quando o mainstream se ferra é porque a gente já está muito arrebentado. Então, tem que pensar cada vez mais em políticas que levem em conta esses setores populares. Hoje nós temos um imenso reforço da população negra periférica, e isso é fundamental. Mas a gente não tem jovens negros quase em lugar nenhum. Ninguém mais está ferrado do que o jovem negro, no contexto que, enquanto a mulher negra se empoderou muito, e a jovem negra se empoderou muito, e isso é muito bom, a gente tem um jovem negro cada vez mais à margem desse processo, sendo massacrado, sendo morto, sendo preso. Então, nós temos que ter política cada vez mais para esses setores sociais. Política de cultura, política de educação, os 4 pontos que nós temos menos acesso. Ensino superior, na Maré nós fizemos um imenso trabalho em 20 anos, saímos de 0,5% para quase 3%. É melhor, temos uma massa crítica de milhares de jovens, mas é muito pouco. Então, objetivamente, acesso ao ensino superior é cada vez mais importante, que aumenta o repertório, cada vez mais acesso à tecnologia. Quem aqui conhece o mundo da tecnologia sabe como ele é restrito para a gente, pessoas de periferias e negras. A questão fundamental da linguagem das artes formais ainda é um espaço, e essas linguagens, as artes formais, ajudam a deslocar sentido, a construir outras sensibilidades. E temos a perspectiva da comunicação, que a gente tem muito pouco acesso, e a Argentina demonstrou como é importante a democratização das comunicações para enfrentar as narrativas tradicionais. Então, nessa perspectiva de novas narrativas também, nós temos que pautar a questão política. Nós precisamos dialogar, de alguma maneira, com os partidos políticos, seja lutando por candidatura avulsa, ou também dialogando como a gente faz que os partidos comprometidos à democracia incorporem a dimensão contemporânea da política, que é a questão republicana e que é a questão democrática, com a agenda efetivamente que contemple a periferia.
Nós precisamos cada vez mais, então, criar mecanismos de formação continuada, sistemáticos. Precisamos cada vez mais construir estratégias que aumentem o diálogo, principalmente com o setor comum. Tem os setores fundamentalistas, que estão representados na sociedade civil, que são nossos adversários. Esses vão vir pouco, mas tem uma imensa parcela da população aí que sempre se sentiu discriminada, não atendida pelas nossas pautas. Nós temos o desafio de ampliar, criar estratégias permanentes, consequentes. Eu acho ótimo quando o Guilherme fala de passar, de parar, e tem uma arrogância, novamente, desculpe, do lado de vocês do balcão, que é de querer que a gente execute projetos dentro das estratégias que vocês definem. Respeitar o projeto das instituições, entender que elas conhecem muito mais o território, entender que é muito mais importante dialogar com a instituição e ajudá-la a pensar na sua estratégia, na perspectiva global, é muito mais interessante. Há anos a gente briga por isso. E a dificuldade é fundamental, porque quando eu defino a linha programática que eu quero que você faça, eu defino o que você tem que fazer e eu sou o pensamento e você é a ação. Muitas vezes é assim que se trata os movimentos sociais, principalmente com o coletivo periférico. Então, eu acabo aí, pronto. Vou deixar um minuto para o debate, porque eu acho que essa discussão é fundamental. Valeu. Obrigado, Jailson. Uau, esses momentos em que os aplausos antecedem, mas esses momentos em que os aplausos antecedem o fecho da fala é um indicador positivo. Então, agradecer aqui o Jailson. Não, ao contrário, claramente. Então, agradecer o Jailson, acho que falei aqui de abrir o leque, tanto de perguntas, quanto de possibilidades, quanto de sugestões de agendas, certamente tarefa mais que cumprida aqui, e queria convidar aqui a potenciais perguntas e comentários breves. Pode se inscrever para perguntas, mas vamos aqui, vou fazer aqui uma rodada então de umas 3 perguntas, a Inês tem uma, eu estou aqui me segurando, talvez eu tenha uma também. Alguém se candidata? Vamos ver. Senão a gente faz aqui o talk show. Então, o Guilhermo e Guilhermo e Inês tem perguntas aqui. Começamos por aqui, então. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo pensé que hablaba rápido, pero me alegra tener un colega en Brasil que puede hablar rápido. Muy importante lo que vos dijiste. Me parece que lo que vos planteas es cómo recuperar la participación ciudadana, la dimensión política de los ciudadanos, que no quedemos, ¿no?, en un aspecto que nos corre de lo político, y lo político entendido como lo que los vincula a todos, lo común, cómo resolver los temas de lo común. Entonces, y sobre todo con los jóvenes, cómo hacer para que esos jóvenes que se identifican con una minoría o con un grupo logren reinsertarse al mundo de lo político, porque hasta el momento los partidos políticos son la forma que hemos encontrado para la participación en política. Entonces, ¿cómo hacer que esos jóvenes vuelvan a la idea de lo político? Bom, eu vou nessa linha também. Também, obrigada, também achei super interessante a apresentação. Eu fico pensando também, além dessa dimensão política, você fala um pouco o quanto, por exemplo, seus sobrinhos têm resistência a uma certa agenda ou uma certa agenda de direitos e como isso ficou presente no discurso social e na política mesmo. Então, como é que a gente faz para apoiar ou para desenvolver estratégias onde você minimiza essas resistências? Porque eu acho que isso faz parte um pouco desse encolhimento da sociedade civil, ou dessa pouca legitimidade que a gente está tendo para a sociedade civil. Muito da nossa pauta virou um locus de resistência, mesmo para quem é beneficiário desses temas. Então, como fazer isso? Que estratégias, que ações, que coisa é possível fazer, além dessa dimensão política, que eu acho realmente muito importante? Eu queria, já isso, vou somar uma pergunta, então, porque acho que vai muito aqui no gancho. Acho que a gente... Não, e acho que a gente... É que eu já estava tentado, e acho que uma conecta muito claramente na outra, né? E quem convive comigo no cotidiano sabe que eu gosto muito de fazer o exercício da problematização, né? Nos desafiar nos limites de reflexão. A gente tem
um dos espaços no GIF, um grupo de fundações discutindo papéis do campo filantrópico, fundacional, em face, né, do que acho que se cristalizou chamar de recessão democrática no contexto do Brasil e do mundo, né? E uma discussão que a gente teve lá e em outros espaços também eu venho tendo, é que a gente tem aqui duas clivagens, né? Você tem uma clivagem que opõe democracia a autoritarismo, né? E tem uma clivagem que opõe progressismo a conservadorismo, né? Essas coisas não são a mesma coisa, né? É possível ser progressista ou ser conservador e ser democrata ou não ser democrata, nos dois casos, né? Então, eu acho que a gente aqui está falando muito, eu lembro aqui da NECA, no começo, chamando a atenção para o não enraizamento de uma cultura de valores democráticos e de direitos civis de forma universal na nossa sociedade. E, de repente, nos depararmos com uma reação, e aqui é a reação mesmo, né? Raiz da palavra reacionário, né? Que é de recusa dessas construções em torno da ideia democrática e em torno da ideia de direitos civis e fundamentais universalmente acessíveis, distribuídos e materializados, né? E acho que a gente está falando, antes de mais nada, fundamentalmente, de como é que você lida com esse não enraizamento e com esta reação, né? Eu dizia que a gente vive uma encruzilhada em que ou produziremos respostas em que poderemos sair disso fortalecidos nessa agenda, ou, ao contrário, com ela erodindo. E eu diria que sair fortalecido será necessariamente sair com essa agenda compartilhada, no fim das contas, de maneira mais universal por todos e todas na nossa sociedade, né? E, se é assim, compartilhada também por pessoas que não necessariamente pensam politicamente como nós, pessoas que não necessariamente sejam progressistas, por exemplo, dado que a gente está aqui no debate que claramente está nessa chave, acho que dialoga muito com coisas que a Inês traz, né? Não adianta eu ficar falando, você está totalmente errado, isso é absurdo, tem que fazer as coisas do meu jeito e crer simplesmente no que eu creio. A NECA falava de narrativas, de diálogo, né? E eu acho que conseguir separar aquilo que é a contestação legítima de agendas programáticas, de convicções políticas, daquilo que é negação do princípio democrático, negação de direitos, né, e afirmação de um projeto autoritário, né, será absolutamente fundamental para que a gente possa sair dessa encruzilhada pela via positiva, né? E aí é preciso lembrar que a sociedade, outro termo que tem se cristalizado, pode ser incivil, o que a gente tem visto crescer em muitos lugares do mundo, né, com projetos autoritários que recusam valores de direitos com endosso popular, né, é a afirmação, né, do que vem se conversando a chamar disso, da ideia de uma sociedade que na prática é incivil, nesse sentido de que renega valores de direitos civis e valores democráticos, mas ela pode e deve ser também plural, e ao ser plural, ambientes democráticos e com cultura cívica enraizada, tipicamente contam com atores que se distribuem ao longo de todo o espectro político, né? E eles serão democráticos porque esses atores distribuídos por todo o espectro político serão capazes de reconhecer-se mutuamente como legítimos, como positivos, como companheiros de espaço cívico, né? E serão capazes de processar essas diferenças de maneira virtuosa e mutuamente respeitosa. Acho que a gente está nessa encruzilhada. O espaço das diferenças afirma-se e cresce brutalmente no nosso contexto dos últimos anos, e isso pode se fazer enriquecendo a nossa capacidade, no fim das contas, de afirmar valores civis democráticos e exercitar essa pluralidade, acolhendo e reconhecendo como parte integrante da sociedade civil uma miríade de atores que podem ter convicções e agendas variadas e acreditando no princípio democrático que, bom, se isso for feito com respeito mútuo de maneira virtuosa, esta soma de olhares, de atores, de convicções produzirá mais bem público no fim do dia do que se eu estiver sozinho nesse espaço, né? Versus o risco, claro, concreto, palpável e diria quase provável nesse momento, de que, ao contrário, essa emergente diferença se faça num diapasão que é reacionário no sentido específico do termo que eu coloquei, de reagir a esses valores, a essa cultura, e que, ao contrário, potencialmente erode o espaço democrático e reafirma e regride em práticas que são, como a NECA, né, traz, profundamente autoritárias na nossa origem, como o Jailson, de outro modo, chama a atenção também, me chama a atenção como ambos convergem nisso. Então, até me estendi na pergunta, peço desculpas por isso, mas a pergunta fundamental conectando aqui é como a conexão no universo político, né? E eu diria, há muitos atores que estiveram ausentes do universo político que hoje estão, e não necessariamente muitos que estão saúdam isso, mas há ali vitalidade cívica também, né? O problema é que negando valores fundamentais, né? Então, como produzir essa reconexão e dessa maneira virtuosa e afirmando o pluralismo, né? A pergunta da Inês, né? Como é que a gente se conecta exatamente, né? E somando nisso, como é que a gente faz isso, conseguindo separar
isso que é pluralismo e diferença legítima daquilo que é defesa desconstrução autoritária, desconstrução democrática, afirmação autoritária, e produzindo, no fim das contas, eventualmente, um espaço cívico ampliado e fortalecido. A primeira questão é a gente compreender algumas questões que são dolorosas, mas são reais. A gente tem, historicamente, uma classe dominante. As classes dominantes nossas são brancas, masculinas, ricas e heteronormativas. Mas, historicamente, a nossa posição também sempre foi assim. Historicamente, a nossa posição sempre foi branca, masculina, heteronormativa, no mínimo de classe média. O PSOL talvez seja o partido mais antenado com o conjunto da juventude, com modernidade contemporânea em alguns níveis. Os 3 candidatos do PSOL no Rio de Janeiro para o governo na última eleição foram 3 homens brancos nessa categoria. Então, isso mostra, a primeira coisa, como existe a cidadela que resiste. A gente usa muito o discurso da resistência em relação a gente resistindo ao Estado, como se o Estado fosse protagonista. Na verdade, o que a eleição de Bolsonaro representa, por um lado, é vários setores sociais, o empresariado especialmente, resistindo a uma perspectiva de mudanças mais estruturais nesse país. Então, tem um processo, primeiro, se naturalizou, tanto no campo da conservador da situação, como no campo da oposição, essa clivagem entre é possível caminhar de forma democrática sem efetivamente levar em conta a perspectiva de garantia de direitos econômicos, sociais, culturais e o direito à vida, que é fundamental. Nós nunca conseguimos ter uma ampla campanha de mobilização, nem da sociedade civil, em relação à tragédia que é a violência letal nesse país contra a população negra jovem. Nem está na pauta de a maior parte das organizações sociais brasileiras, não tem na pauta a questão da violência letal contra a juventude negra. Isso, e mesmo as que defendem a democracia, mesmo que defendem a pluralidade. Quer dizer, isso é só uma revelação de como há um processo de conexão muito maior entre as nossas oposições tradicionais e a chamada situação do que com os setores populares historicamente à margem desse processo. Então, nós temos um problema fundamental. Enquanto as pessoas não se sentirem reconhecidas na busca por seus direitos, elas vão continuar achando que a democracia vale a pena. Então, o primeiro caminho que a gente tem é como é que a gente cria mecanismo para colar a pauta da defesa das instituições democráticas com garantia de direitos fundamentais. E aí significa, efetivamente, enfrentar as consequências de 3 movimentos integrados, que eu falei, que é o machismo, que é fundamental de ser integrado, que as mulheres, em particular mulheres periféricas, mais sofrem os efeitos dele. Não falam que a classe média não sofre, ele é geral, mas é claro que os efeitos incidem de forma diferente. O racismo institucional, estou falando racismo individual. Não é racismo individual, é a lógica que a Globo faz, por exemplo. Pega o William Vac no flagrante de racismo, que foi um apresentador de um jornal no Brasil, individualiza, monstrualiza, eu chamo de pedagogia da monstrualização, o isola e fala que o problema não existe. E continua com a mesma dinâmica das estruturas dentro da empresa. Então, o racismo institucional é um dos elementos fundamentais para ajudar a manter a estrutura que a gente tem hoje. E tem isso que eu chamo de patrimonialismo institucional. Que são esses elementos. A questão da alocação de equipamentos e serviços na cidade. O César Maia fez um centro cultural de 700 milhões na Barra da Tijuca e fez uma via pedagiada dos 2 lados só para automóveis, que custou 300 milhões. R$1 bilhão para fazer a Cidade das Artes. Mais 10 bilhões, Sérgio Cabral gastou com o metrô para atender 200 mil pessoas, quando poderia atender 3 milhões de pessoas, com metade disso nas áreas mais pobres. Isso é patrimonialismo institucional. Então, assim como a questão tributária, assim como a política de crédito, nós temos 4,7 de empresários negros nesse país nas 500 maiores empresas, executivos negros. Mesmo assim, nem no governo Lula teve uma política efetiva de crédito privilegiando a população negra, principalmente mulheres, empreendedoras e homens. Então, isso é política de juros. Temos, historicamente, a política de juros que interessa profundamente ao capital financeiro, ao capital rentista, que é a transferência massiva de líquidos. Mas, mesmo assim, em nome de uma racionalidade dita econômica para combater a inflação, quando Estados Unidos, Japão e Europa não usam a mesma estratégia, a gente termina caindo num processo de transferência sistemática. Então, nós temos aqui um programa político que pode orientar a nossa estratégia de ação. E, ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos que construir os mecanismos. E aí entra no mecanismo de participação. E me parece que a questão fundamental é começar a cada vez mais ampliar esse processo a partir de novos conceitos. Então, por exemplo, a gente usa... Eu fiz um artigo para a Folha de São Paulo que eu chamei o paradigma da hostilidade contra o paradigma da potência. O que os eleitores dos conservadores não são necessariamente identificados com toda a pauta conservadora, mas é identificado com o sentimento. Ele se sente desprotegido diante de um Estado
que não o protege, diante de uma cidade que é hostil e de um espaço público que para ele é só espaço de circulação e onde ele se sente cada vez mais seguro diante da diferença. Essa é a narrativa que os setores mais conservadores criam para proteger essa pessoa. Então, use mais armas, mais intolerância, mais defesas institucionais, prendendo e reprimindo, e você vai conseguir escapar disso. A nossa narrativa passa por construir, na linha que já se colocou, uma pedagogia da convivência. A gente tem que ter o amor como elemento político fundamental da disputa política. Nem toda forma de amor vale a pena. O feminicídio é provocado por uma forma de amor que muitas vezes coloca apenas a relação a dois como uma coisa. O amor é uma coisa que eu me aproprio dela e me aproprio da pessoa. A gente discutir a condição do sujeito, então, efetivamente, discutir a dimensão da empatia, que cria o circuito da generosidade, da bondade, do afeto, do carinho, do respeito. A minha família é muito amorosa. Mesmo no quadro de enfrentamento que teve, a gente nunca perdeu dimensão, porque nós sabemos quem somos, do amor que a gente tem entre nós. Então, de certa maneira, mas tem outras dimensões do amor que pode ser violenta. É como é que a gente traz para o espaço público, e na Colômbia se fez isso, dimensões que são consideradas apenas do campo da subjetividade. Como é que a gente trabalha essa dimensão da empatia, do encontro, na diferença, como elemento estratégico para o nosso método hoje? Aí eu posso dialogar a partir da conversa religiosa, aí eu posso conversar com o pentecostal, aí eu posso conversar muitas vezes com a pessoa que não tem compreensão devida da questão racial, ou da questão mesmo sobre o machismo. Então eu posso começar a criar um ambiente de convivência humana que é mais do que ambiente democrático. Eu preciso do ambiente democrático para sustentar essa convivência humana. Então, posso fazer a crítica dos setores conservadores, não só pela perspectiva só racional da perspectiva da instituição democrática, mas a partir do processo de falta de empatia e de humanidade e de reprodução da desigualdade que sustenta esse discurso. Então, recuperando a minha dimensão humana, recuperando a minha dimensão subjetiva, que eu posso falar para pessoas que, tradicionalmente, eu posso pensar de forma diferente do ponto de vista político. Isso é estratégia. Quando o governo de Medellín começa a botar palhaços na rua para orientar o trânsito, quando começa a conversar de outra forma para sensibilizar as pessoas, está usando uma estratégia de empatia, de humanização. A gente não tem essa tradição no Brasil. Nós temos, tradicionalmente, sociedade civil racional, normativa, institucionalizada, profundamente, muitas vezes, burocratizada na sua formulação. Então, me parece, para concluir, por fim, essa questão da participação. A gente tem que olhar para o que está se fazendo nas periferias de favela. Tem que incorporar esse sujeito. Eu falei 4 elementos: o ensino superior, a tecnologia, a comunicação e as artes. Se a gente conseguir investir nesses elementos, na molecada de periferia, que pode se abrir, que ele é que vai dialogar com aquele meu sobrinho. Não vai ser eu que vou dialogar com o meu sobrinho. Vai ser o moleque que está produzindo cultura, arte, comunicação, que vai estar dialogando. Então, é essa molecada que a gente tem cada vez mais permitir que se crie as condições para enfrentar essa conjuntura. Maravilha, Jailson. Passar Guilhermo e Inês. Não sei se vocês querem comentar, dialogar. A gente está aqui caminhando para o cierre. Então, passar aqui a bola. Guillermo, ¿quieres añadir algo? Me van a acusar de que estoy con temas de género acá, no quiero. Não, deixa eu pensar um pouquinho aqui, vou ver se eu tenho o que falar. Pode ir. Para mí vuelve a repensarnos como actores políticos, ¿no? Y cómo recuperar el espacio público, que en algún punto fue esto que decías, ¿no? Cuando los estados nos dicen que hay inseguridad y que tienen que gastar más para protegernos, bueno, también hay otro mensaje ahí. A mí me parece que en este sentido, a veces me preocupa que la sociedad civil está desconectada de los movimientos sociales, de los movimientos de base, de lo que pasa en las calles. Yo vengo discutiendo mucho en Civicus y a nivel global esto de que mientras nosotros pensamos grandes estrategias, las cosas suceden en la calle igual, ¿no? La primavera árabe no necesitó ONGs tradicionales para organizarse. Los movimientos estudiantiles en Chile no convocaron. Digo, en Argentina el movimiento de género, de Ni Una Menos, millones de personas en la calle no utilizaron tradicionales ONGs. Entonces, yo creo que en esto que vos mencionabas, que muchas veces las ONGs estamos burocratizadas, profesionalizadas también en algún sentido, el riesgo es que nos desconectemos de nuestro objeto, de nuestra preocupación, que es la ciudadanía. Entonces, a veces tenemos que también reflexionar para de qué manera volver a ponernos en el centro y ser útiles para lo que tenemos que ser útiles, que es justamente empoderar la ciudadanía. Entonces, ahí me quedo pensando con eso. Também, eu fiquei ouvindo e fiquei aqui mais pensando, não estava pensando muito no que falar, mas é que eu acho muito interessante essa dimensão que você traz da empatia, de, enfim,
trazer essa dimensão menos burocratizada para a sociedade civil e mais focada enfim, como é que a gente envolve as subjetividades, muda a narrativa, e acho que isso é um super desafio, enfim, para todo mundo que está nesse campo. Não estou aguentando não fazer um comentário aqui, mas reforçando um pouco aí quando a Inês falou, porque eu acho que, assim, falando do lugar do investimento social privado, né, um pouco do que eu comecei a falar e pegando o gancho no Jailson totalmente, mas e enquanto GIF mesmo, né, eu acho que a gente tem que ter um desapego de repensar um pouco as nossas práticas. E aí, pensando nessa última fala do Jailson, quer dizer, eu falei no início, ter um desapego para repensar o contexto, acho que é fundamental, né? A gente tem um contexto que está saltando com muitos problemas muito graves, que o investimento social privado tem uma responsabilidade de estar atuando, intervindo nesse contexto. Mas, para além disso, eu acho que o Jailson traz uma questão que é muito importante também. E é muito difícil para o investimento social privado abrir mão, e eu estou usando um termo que eu acho que não é bom, eu não acho que é abrir mão, mas ao lado de ter indicadores, indicadores que são importantes de acompanhamento, indicadores de avaliação que são importantes. Então, assim, não é abrir mão desses indicadores, mas, para além desses indicadores, trazer também questões da subjetividade. Eu acho que cada vez mais tenho muito essa convicção, né? Eu acho que, e o trabalho, acho que da Fundação TID, por trabalhar nas periferias, traz isso muito forte, que eu estou falando do lugar do investimento social privado, não quero de jeito nenhum falar do lugar do Jailson, mas do lugar do investimento social privado é aprender a olhar os sujeitos periféricos que trazem, porque são sujeitos oprimidos e que sofrem essa opressão, eles trazem a dimensão da experiência vivida, que é uma experiência do afeto, no sentido do afeto de quem viveu essa experiência de ser dominado, né? E de ser oprimido. Então, eu acho que isso é fundamental, e isso muitas vezes não está medido nos indicadores, né? Eu não quero deixar de falar da importância dos indicadores, porque eu acho que são importantes, sim. E o Jailson traz novos indicadores de convivência, de crianças brincando na rua, de relação da avó com a criança, nas periferias, enfim. Também tem outros indicadores que não são os indicadores que normalmente o investimento social privado privilegia. Mas, para além desses, eu acho que essa questão da subjetividade, a gente tem que aprender a olhar. Não acho que é fácil, mas eu acho que a gente pode e tem que aprender a olhar junto, sabe? Eu acho que vai fazer muita diferença nos projetos e no impacto que a gente pode alcançar. E eu acho que vai trazer junto outras pessoas, outros grupos que a gente não consegue trazer porque a gente fica nas nossas verdades, né? Obrigado, Neca. Agora eu que estou aqui com a cartelinha, mas a Inês pediu aqui para fazer um comentário breve, e aí depois eu caminho aqui para finalizar. Eu acho que só mais um ponto sobre essa questão da subjetividade, porque eu acho que quando a gente trabalha com mudança por exemplo, nós que trabalhamos no universo do judiciário, eu acho que tem um ponto muito importante, e isso funciona também para os temas de segurança pública, que é de mudança da cultura dos agentes públicos, dos operadores do direito. Então, eu acho que tem a mudança de cultura, o trabalho subjetivo de quem está na periferia, de quem é beneficiário, mas também de quem é agente das políticas, porque sem isso a gente não muda as instituições, a gente não muda a prática dos policiais, dos juízes, dos promotores, que reproduzem muito o que a gente vê e quer transformar, né? Maravilha. Gente, vou caminhar para fechar. Eu queria sublinhar 2 pontos aqui que eu tiro. Um, dialogando com isso da subjetividade,
né, que eu conecto com o que você chamava de um setor endógeno, né, no começo. E aí faço aqui uma provocação que é um pouco de atrás, você falou é sobre as caixas, né, é sobre as pessoas, né, e tem uma particularidade do chamado terceiro setor, que é, se você está na política democrática, né, na institucionalidade política, né, você tem que lidar com eleitores e com eleitoras, né. Então, a gente tem testemunhado o quanto instituições políticas podem encastelar-se e distanciar-se de eleitores e eleitoras, mas, de qualquer forma, há uma pressão natural que é preciso responder à expectativa das pessoas, né? Se você atua no setor privado, você precisa lidar com consumidores, clientes, né? E, do mesmo modo, empresas podem, sem dúvida, encastelar-se e alienar consumidores e clientes, mas essa pressão existe, né? E as provoca como vetor o tempo inteiro. Acho que um risco importante do nosso espaço terceiro setor é que nós não lidamos no dia a dia, né, com a pressão, com a responsabilidade nem de eleitores, nem de consumidores ou clientes, né? Então, a pergunta, a conexão com a rua, a conexão com as pessoas, a conexão com a subjetividade, as expectativas real e concreta das pessoas, acho que é vital. E o segundo, Jailson, eu fiz aqui aquela digressão, aquela provocação, ao passar a bola para ti nessa segunda rodada, muito por uma coisa assim, eu pessoalmente, aqui o cidadão José Marcelo Zac se situa, sem a menor dúvida, no espectro progressista, no campo progressista do espectro político. Mas eu acho que a gente tem uma armadilha muito grande nesse debate que a gente está fazendo aqui hoje, sobre a sociedade civil, sobre a vida democrática, que é o risco de que a ideia não só democrática, mas humanista, civilizatória, universalista, de alguns séculos de construção na nossa sociedade e em outras sociedades do mundo, se vincule a um segmento particular do campo do espectro político, né? Direitos humanos, democracia, universalidade, tudo isso que a gente está falando, não são agendas progressistas, não são agendas da esquerda, como não são agendas do centro nem da direita, são agendas que definem o espaço comum dessa coletividade. Esta é uma sociedade que inscreve na sua Constituição o compromisso com o pluralismo, com o reconhecimento mútuo e universal de direitos e de liberdades e de oportunidades para todos os seus integrantes, né? Com a construção de um espaço público capaz de materializar esta promessa de direitos, de liberdade, de oportunidades para todos e todos os seus habitantes e as suas habitantes, com a capacidade de conjugar isso numa perspectiva de desenvolvimento que seja compartilhado, que seja duradouro no tempo, que seja compartilhado com essa e com as futuras gerações. Enfim, um conjunto de valores que até outro dia nos definiam formalmente, institucionalmente e mais culturalmente, como espaço, como espaço do comum, né? Como uma sociedade que persegue isso. Isso está em xeque. E eu acho que a gente precisa se perguntar como é que a gente consegue preservar esse sentido desses fundamentos, como fundamentos comuns dessa coletividade. Dentro dele cabe toda a pluralidade. Quais são as melhores políticas sociais, ambientais, econômicas para materializar esses objetivos, né? Quem são os vários segmentos da sociedade que podem e devem liderar esse processo em cada momento, em cada circunstância? Esse é o terreno do debate político, ele também tem que ser revigorado e reapropriado pelas sociedades, né? Mas esse debate precisa se fazer num espaço que é capaz de compartilhar esses fundamentos como um patrimônio comum, universalmente definido, realizado, materializado e percebido. E acho que a gente precisa se perguntar todos os dias nessa capacidade da empatia, do diálogo plural, da conexão com as subjetividades, nem sempre a gente sabe propriamente civis, cívicas, democráticas, e muitas vezes não a gente vivencia hoje, como é que nesse diálogo a gente consegue atravessar esse momento reafirmando tudo isso como valores comuns. Acho que isso é muito o sentido que tem nos guiado, né, Neca, no GIF, na atuação com os vários parceiros, que guia também esse diálogo, e a gente segue com ele nesses dias, para além desse pano de fundo, tentando também olhar nas várias dimensões concretas, cotidianas, do ambiente público, do ambiente legal, como renovar e dar sequência a caminhos que possam ajudar a materializar tudo isso. Então, agradecer aqui imensamente a Jailson, a Inês, a Guilhermo, a todo mundo que está aqui, que segue com a gente no diálogo nesses 2 dias, e passo a bola aqui para a Aline Vioto, que é a coordenadora de Advocacy do GIF, e que coordena o projeto de sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil pelo GIF, ao lado da Aline Souza e do Eduardo Panunzio, que o coordenam pela Fundação Getúlio Vargas. Então, quando a Denise Verdade falou das Alines, Aline Souza e Aline Vioto com vocês. Obrigado, gente. Obrigada.